Basicamente, para a gente discutir o humor, a gente já discutiu essa questão do riso aqui na live de domingo. Você tem esse humor, olha, antes da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. O que você tem ali? Tanto Charlie Chaplin, né, quanto Mickey Mouse, por exemplo, o primeiro personagem do Walt Disney, era um humor épico. O que é humor épico? A gente não ria do Charlie Chaplin, a gente não ria do Mickey Mouse. Tá? Você ria de uma situação em que esses personagens protagonistas estavam e eles heroicamente escapavam. É um tipo de humor épico. Na verdade, por exemplo, o humor do Charlie Chaplin era ridicularizar a elite, os ricos. Tá? Era esse tipo de humor. Enquanto o humor do Mickey Mouse era aquele humor épico. Ele era um rato heróico, tá? Que enfrentava situações difíceis, aventuras, tal. Foi o primeiro personagem do Walt Disney, ainda dentro desse momento em que o riso, muitos teóricos falam que a questão, por exemplo, o antropólogo italiano Massimo Canevati, aquela coisa do riso progressivo. Isso mudou com a Segunda Guerra Mundial. Mesmo o Walt Disney, ele vai criar o Pato Donald. O Pato Donald, a gente começa a rir dele, porque ele é o socialmente mais fraco. Ele é demitido constantemente, às vezes, pelo próprio tio, o tio Patinhas, que é o dono do jornal A Patada. Então, a gente vê ele sofrendo, a gente dá risada, é aquilo que se chama do riso sardônico. Tá? Aí altera-se completamente o senso de humor. Então, olha, do Pato Donald, né, que você vai ver o clássico aqui, texto do Adorno, uma frase do Adorno, me permitam ler aqui. Sei que hoje não é domingo, mas vamos levantar. É um trecho aqui na Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer. Ele fala isso: se os desenhos animados têm outro efeito, além do de habituar os sentidos a um novo ritmo, esse é o de martelar em todos os cérebros a antiga verdade de que o maltrato contínuo, a quebra de toda a resistência individual, é a condição de vida nessa sociedade. Pato Donald, nos desenhos animados, tal como indivíduos na realidade, recebem pontapés para que os espectadores se habituem aos que eles mesmos recebem. Então, na verdade, rimos do Pato Donald, mas, na verdade, estamos rindo de nós mesmos, tá? Porque também recebemos pontapés no traseiro, constantemente em diversas situações, tá? Então, o Pato Donald é um pato neurastênico, nada dá certo para ele, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, os sobrinhos, não respeitam ele é apaixonado pela Margarida e sempre perde a garota para o Gastão, que é um pato sortudo, ele é um pato azarado. Então, a gente começa a rir de nós mesmos, porque, no fundo, nós somos assim, tá? Losers, tá? Rimos de losers, tá? Socialmente mais fracos. Então, eu acho que a questão do riso é do que a gente está rindo? Do socialmente mais forte ou do socialmente mais fraco? Tá? Tem aí essa zona cinza do humor negro. Tá? Humor negro já é uma outra coisa, não é o que esse Léo Lins fala que ele faz humor negro. Isso não é humor negro. Tá? Isso redatores de humor preguiçosos ou sem talento, que para arrancar humor, preguiça de fazer uma boa redação de humor, se utilizam do socialmente mais fraco, porque é um prato cheio, é uma piada pronta, por causa do ressentimento da sociedade, tá? Por causa do ressentimento da sociedade, tá? E a gente sabe que, por exemplo, o riso foi utilizado de forma muito arguta por Hitler, né? Hitler era um personagem que não era levado a sério, assim como o Bolsonaro também aqui no Brasil, assim como Zelensky na Ucrânia, não eram levados a sérios, né? Hitler era considerado uma figura caricatural, uma figura ridícula. Ninguém levava a sério que Hitler chegaria onde ele chegou e fazer o que ele fez, né? Então, há uma questão, toda uma reflexão sobre a manipulação do humor na política. Tá? Então, olha, o humor de stand-up comedy teve um papel aqui, e parece que esses caras, como esse Léo Lins, não percebeu que as coisas mudaram, então ele continua. É claro que aí é uma coisa de provocação, tá? É uma coisa de provocação, que, olha, vejam, estou sendo censurado,
vejo o que estão fazendo comigo. Então, é uma forma de arregimentar o núcleo duro do bolsonarismo, né? Esse núcleo duro, esses quase 30% da população do eleitorado, né? Que acredito que esteja por aí, esse núcleo duro. Haja o que houver, ele vai continuar sempre o mito, e vivemos num país cuja censura é de um Estado socialista, e tudo aí. Vai. O Seporto está lembrando Mussolini também, era outra figura histriônica. E não precisa dizer que tanto Mussolini como Hitler eram amantes do cinema, e principalmente do cinema slapstick. Tá? E eles, nas suas performances, emulavam trejeitos dos personagens do filme mudo, sejam galãs ou seja dos filmes slapstick, tipo Chaplin, por incrível que pareça, tipo Chaplin. Então, eles foram os precursores da canastrice na política. Então, uma figura como Hitler foi hipernormalizada porque ele parecia com personagens do cinema. Tá? Aquilo que o Walter Benjamin, né, observou, que o fenômeno do nazifascismo, a estetização da política. Foi a grande novidade que o nazifascismo trouxe, né? A estetização da política. Vamos avançar aqui, vamos avançar. Segundo comentário aleatório, essa série que está no Netflix, Working, What We Do All Day.